Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma resenha aqui para o canal, dessa vez de um clássico brasileiro, que é Helena, do Machado de Assis. Esse livro foi escrito em 1876, ele é o terceiro romance do Machado de Assis, quando ele tinha então 37 anos. Ele pertence à fase romântica do Machado de Assis, mas ele já antecede um pouco da fase realista dele. Quando o Machado de Assis escreve Helena, ele escreve em pequenos pedaços para publicar no jornal e depois ele compila tudo e aí faz a publicação do livro Helena. E eu digo que ele carrega um pouco desse elemento do realismo do Machado de Assis porque ele aborda assuntos que não necessariamente são tão bonitos assim e melosos como seria, né, um romance normal, embora tenha muita melosidade, tem aquele amor arrebatador, mas tem muitas coisas mais ou menos estranhas assim que são trazidas por ele já antecedendo aquela coisa que ele vai fazer em Memórias Póstumas de Brás Cubas e etc. Então, alguns exemplos de coisas não tão bonitas que ele traz. Ele traz relacionamentos extraconjugais, filhos fora do casamento, paixões proibidas. Agora uma pequena pausa para duas citações maravilhosas desse livro. Deixemos a cada idade a sua atmosfera própria e não antecipemos a da reflexão, que é tornar infelizes aqueles que ainda não passaram do puro sentimento. A beleza é como a bravura, vale mais se não a metem à cara dos outros. Então, trazendo um pouco do contexto histórico em que se passa o livro Helena. O contexto era o Brasil imperial, onde a escravidão ainda existia, a lei do ventre livre era recente, fazia uns 4 anos que tinha sido publicada, a boa apresentação social era uma coisa praticamente obrigatória e a sociedade era patriarcal. Então, indo um pouco agora para a história, o livro começa com a família recebendo as informações do testamento de um homem que tinha acabado de falecer. Esse homem era o conselheiro do vale. E ele era um homem muito rico e com muita influência na região dele. Mas aí em testamento acontece um babado. No testamento ele vai lá e diz que ele tinha uma filha fora do casamento. E ele pede para... Ele reconhece o direito de herança dessa filha. Mas mais do que isso, ele pede para a família dele, que é a irmã e o filho dele, assumirem essa menina como pertencente à família, para que ela começasse a morar com eles naquela casa, para que ela fosse acolhida como uma filha mesmo. Então o Estácio, que é o irmão, e a dona Úrsula, que é a tia, fazem a vontade do morto, mas assim, o Estácio ele tá muito mais aberto a ser gentil e a ser acolhedor com a menina. Já a dona Úrsula, não é que ela odeia a menina, mas ela olha com um olhar de suspeita para Helena, enfim. E aí, essa menina que está sendo acolhida é a nossa Helena. Então a Helena é acolhida na família e ela faz de tudo para conquistar o afeto, a doçura, o amor dessas pessoas. Então ela é muito prestativa, ela é gentil e ela tenta agradar ao máximo e agradece muito por eles terem acolhido ela nesse espaço. E a Helena é uma figura tão cativante que é impossível que os personagens não criem afeto por ela. Ela tem só 16 anos e ela é um símbolo muito forte de humildade, de ternura, de zelo pelos outros, e todas essas características juntas tornam quase impossível de não gostar de alguém, sabe? Então a família, obviamente, cria afeição. Principalmente os dois irmãos, que é o Estácio e a Helena. Eles desenvolvem uma amizade muito grande. Mas não é só essa relação familiar nova que nos cativa na história. Também existe um elemento de mistério ali, existe uma certa desconfiança da figura de Helena, porque algumas coisas que ela faz não são explicadas. E aí tu fica tipo assim, tá, eu gosto dela, porque ela é incrível. Mas ao mesmo tempo, o que ela tá escondendo isso, sabe? E aí gera um clima de mistério que só vai ser desvendado no final do livro. E aí no final tu vai entender tudo. Mas todo o trajeto é um pouco angustiante. Tu vê que a história ela te causa muitas angústias diferentes.
E no fim da história a gente pode ter uma conclusão, mas durante a história a gente se debate para descobrir. E outra figura que eu gostei muito é o Padre Melchior, porque ele tá sempre presente ali na vida da família e ele dá conselhos muito bons, ele é uma pessoa muito sábia e ele consegue prever assim as fraquezas dos personagens e consegue ter acesso ao íntimo daquela família e ajudar da melhor forma possível. Claro que ele não consegue ajudar em tudo, mas a figura dele ela é muito importante para que o livro se torne tão interessante. E eu realmente não acho que o principal dessa obra é o romance, eu acho que o principal dessa obra é a personalidade da Helena e o quanto ela tem prudência para lidar com os sentimentos. E como dentro da própria obra fala, sentimento é uma coisa que tu não controla, mas aquilo que tu faz com sentimentos tu pode controlar. E a gente tem outras figuras importantes na história, figuras importantes no sentido positivo e figuras importantes no sentido negativo. Outra figura importante no sentido positivo é o Padre Melchior, que ele tem um zelo, um cuidado pela alma dos personagens que é muito diferente dos outros. Mas a gente também tem personagens que são a encarnação do narcisismo. Tem um personagem que ele é tão egoísta que ele é capaz de passar por cima das outras pessoas. Esse contraste aí também é interessante na história. E o livro ele não nos conta uma história bonita. No fim das contas, ele nos conta uma história que tem suas belezas, mas que ela tem grandes feiuras. E outra mensagem que eu considero muito importante nesse livro, muito mesmo, é que as pessoas, mesmo as mais bem intencionadas, que queriam tanto ajudar a Helena, nunca ouviram o que ela queria. Porque se, desde o início do livro, tivessem ouvido a Helena, por quem tantas pessoas estavam tão preocupadas, o livro não existiria. O que de certa forma seria ruim, porque daí não existiria o livro e eu não estaria falando sobre ele, ele é um livro muito bom. Mas ela nunca quis se colocar na situação que ela estava. E ela é a menor culpada de toda a situação que aconteceu. Enfim, foi um livro que me fez pensar bastante e que eu gostei muito de ler. Então, assim, eu recomendo de olhos fechados. Também curtam, comentem esse vídeo. Eu agradeço muito, isso ajuda bastante o canal. E é isso, gente. Tchau, beijo e até a próxima.